A TV estatal do Irã anunciou que o país recebeu um rascunho com os Estados Unidos que envolveria a reabertura do Estreito de Hormuz e obrigaria Teherã a reestruturar a navegação aos níveis pré-guerra em até um mês. Américo Martins é quem está com a gente. O texto também prevê a retirada de forças americanas próximas ao território iraniano. Américo, a gente está falando de um avanço nessas conversas ou uma aparência de avanço que, na verdade, está travado tudo isso? Bem-vindo, Américo Martins. Olá, Elisa, muito bom dia para você, para todo mundo. Elisa, você colocou muito bem, é uma aparência de avanço, porque mostra, segundo essa informação da TV estatal iraniana, que haveria progresso de fato com relação à liberação do Estreito de Hormuz. Ou seja, o Irã teria que se comprometer a liberar o Estreito de Hormuz e garantir a passagem de navios pelo Estreito nos mesmos níveis antes da guerra em até um mês. Ou seja, teria que tirar as minas, teria que liberar completamente o Estreito de Hormuz, permitir a passagem dos navios por aquela região. Os Estados Unidos, por seu lado, retirariam as suas tropas na imediata vizinhança do Irã. Não está claro o que isso significaria, qual seria o impacto, por exemplo, nas bases militares fixas que os Estados Unidos têm em países próximos do Irã, mas os Estados Unidos, garantiriam aí o final do bloqueio naval aos portos iranianos. Isso é um avanço, de fato. Agora, por que você colocou, e eu concordei, que isso tem mais aparência de avanço do que um avanço concreto? Porque não toca num dos pontos que é essencial, o mais importante de todos, que é a questão nuclear iraniana. E a TV estatal do Irã simplesmente não mencionou o programa nuclear. E a gente sabe que o governo americano quer um compromisso firme do Irã de abrir mão de qualquer ideia de criar uma bomba atômica ou até de usar a energia nuclear para fins pacíficos por pelo menos 20 anos. E o Irã disse que não queria abrir mão disso. Então a gente não tem um avanço concreto, pelo menos não temos informação sobre esse avanço concreto com relação àquele ponto que é o principal. Então, em alguns pontos que são sim importantes para a economia, importantes para a liberação do Estreito de Hormuz, importante para o trânsito de petroleiros para aquela região, isso é um progresso, mas não garante a resolução do conflito porque não toca naquele ponto principal. E sem um acordo que envolva a questão nuclear, os Estados Unidos não vão poder dizer que venceram a guerra. Então o presidente Donald Trump não vai concordar com nenhum acordo que não toque nessa questão central, que é a questão nuclear. Então, pelo jeito, Elisa, nós continuamos longe de qualquer tipo de acordo, até porque o Irã mantém uma retórica muito bélica de que vai responder aos ataques do início dessa semana dos Estados Unidos contra navios e posições militares do Irã na costa do país. Então a gente teve ataques esta semana e temos a ameaça do Irã voltar a atacar. Então isso tudo mostra, Elisa, como a gente tem obstáculos nesse processo. Completamente, né? Esse conflito ali que, por enquanto, não tem fim. Aliás, Américo, falando ainda sobre conflito, mas geograficamente sobre outro lugar, sobre outra frente de conflito, Israel emitiu mais alertas de retirada para o sul do Líbano, enquanto ataca o Hezbollah. As últimas ofensivas deixaram mais de 30 pessoas mortas. Então, a gente vê que ainda continuam ocorrendo os avisos e Israel até dizendo, né? Olha, a gente está avisando antes de atacar, depois não podem nos culpar de crime de guerra, não. Exato, Elisa. E Israel está dizendo que vai atacar ainda mais pesado e vai atacar provavelmente a capital do país, Beirute. Por que Israel está fazendo todos esses movimentos? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que tem um cessar-fogo entre o Hezbollah e as forças de defesa de Israel, mas esse cessar-fogo está sendo ignorado pelos dois lados todos os dias. Só que nós estamos chegando num outro nível aí de violência. Só ontem 31 pessoas morreram e 40 ficaram feridas no Líbano, segundo o Ministério da Saúde do país. Muitos deles civis sem relação com o Hezbollah. Israel afirma, e isso é verdade, que o Hezbollah continua atacando o norte do seu território usando drones. E agora o governo israelense resolveu agir de forma mais dura, atacando as lideranças do Hezbollah. Por que isso está acontecendo neste exato momento? Além desses ataques do Hezbollah, porque Israel não tem interesse nesses termos que estão sendo negociados para um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã.
Pelo contrário, se a posição do governo israelense prevalecesse, não teríamos uma negociação, não teríamos um cessar-fogo, teríamos mais ataques contra o Irã. Por quê? Porque Israel considera que o Irã continua tendo capacidades militares, continua tendo planos de criação de uma arma nuclear e isso é uma ameaça à segurança nacional de Israel. Pelo lado israelense, a guerra continuaria, eles continuariam atacando para enfraquecer cada vez mais o Irã. O Israel também afirma que as negociações do jeito que estão sendo postas não estão levando em consideração as suas necessidades de segurança nacional. Ou, por exemplo, como quer Israel, uma diminuição muito forte do poderio militar do Irã, que aparentemente não está na mesa de discussões com os Estados Unidos. Tudo isso tem um impacto nas conversas entre Washington e Teherã. Por quê, Elisa? Porque o Irã continua insistindo desde o primeiro dia que a paz precisa valer no seu território, mas também no Líbano. É uma forma de proteger os seus aliados, o grupo radical xiita libanês, o Hezbollah. Então, ao termos um aumento da violência no Líbano, provocado também em grande parte pelas ações do Hezbollah no norte de Israel, isso coloca em dúvida as negociações entre Estados Unidos e Irã, porque o Irã vai ficar menos propenso a fazer qualquer tipo de acordo, enquanto o seu aliado Hezbollah continuar sendo muito atacado de uma forma muito pesada por Israel. Um conflito está completamente associado ao outro e o conflito num lugar pode atrapalhar muito, vai atrapalhar muito as negociações no outro. Explosões foram ouvidas agora à noite em Bandar Abbas, cidade portuária estratégia no Irã, próxima ao Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos confirmaram ter lançado novos ataques, afirmando que os alvos representavam ameaças às forças americanas. Mais cedo, Donald Trump disse que ainda não estava satisfeito com as negociações sobre o fim da guerra contra o Irã. E, mais uma vez, ameaçou terminar o trabalho, essas foram as palavras usadas por Trump, se não houver acordo. And we have the strongest military anywhere in the world, as you know. You saw what we did with Venezuela, that worked out very quickly, and we're doing really equally as well with, but again, people don't want to write about it, with Iran. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. A Casa Branca contestou as notícias da mídia estatal iraniana sobre um possível acordo para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Hormuz. O governo Trump disse que o rascunho divulgado pelo Irã era uma completa invenção e acrescentou que não se pode confiar na mídia estatal do país. Mais cedo, a imprensa iraniana publicou detalhes de um suposto memorando de entendimento que exigiria a retirada de tropas americanas da região e o fim do bloqueio a portos iranianos. Em contrapartida, o Irã deveria reabrir o Estreito de Hormuz e normalizar o tráfego marítimo nessa rota crucial e num período de um mês. Mas o rascunho deixa de fora um ponto que é central para os americanos: o programa nuclear iraniano. Converso com Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, o Irã parece insistir em algo que o mundo rejeita: o controle sobre o Estreito de Hormuz. Alguma chance de se chegar a um acordo nisso, Lorival? Pois é, está bastante difícil, Márcio, porque o Irã ele consegue ameaçar os navios que passam que tentam ou que nem sequer tentam passar pelo Estreito de Hormuz, porque a capacidade dele de atacar, né, de lançar minas, de usar drones e até mísseis está intacta praticamente. Aquela área é uma área muito escarpada, de falésias, que escondem muito bem essas armas. É também uma área com muita neblina, com muita umidade, uma água rasa que reflete muitas cores, que confunde drones ou aviões ou satélites que tentam identificar essas armas, sobretudo as lanchas rápidas iranianas, que têm montados mísseis e que também espalham minas. Então, o Irã realmente ali conseguiu dar ali um checkmate no mundo, nos Estados Unidos, né? E basta olhar a situação. Se os Estados Unidos, ao longo de 39 dias, né, de ofensiva, junto com
Israel entre o dia 28 de fevereiro e o dia 7 de abril, né, não conseguiram realmente degradar essas forças. Por que ele conseguiria agora, considerando que há um limite legal, né? Os Estados Unidos não podem lançar uma ofensiva, eles só podem usar de defensiva, porque pela Constituição americana, sem consultar o Congresso, sem aprovação do Congresso, são só 60 dias que um presidente pode ordenar ações ofensivas. Então é por isso que eles têm, você acabou de falar agora, não, havia ali armas que ameaçavam os Estados Unidos, eles têm que usar essa linguagem para manter uma aparência de legalidade sobre essas ações, mas são ações pontuais, limitadas, muito mais para influenciar nas negociações. Mas os iranianos já entenderam essa tática e não se deixam influenciar. Então, há uma situação de um grande impasse. Agora, o mundo realmente não pode aceitar, eu não estou falando aqui do ponto de vista moral, mas do ponto de vista político, econômico e prático e legal também. Não pode aceitar que um país controle um estreito. O mundo tem muitos estreitos importantíssimos, como o Estreito de Malaca, o Estreito de Taiwan, até o Estreito da Flórida. Então, se os países que margeiam esses estreitos agora resolvem controlar, cobrar pedágio, a navegação marítima, mercantil, vai ter um problema seríssimo de custo, né? Vai ser uma inflação mundial. Sabe que boa parte, quase uma grande maioria dos produtos que são exportados, importados, passam por navios, são transportados por navios pelos oceanos do mundo. Então, esse é um grande impasse. O Irã está capitalizando até o limite esse ativo enorme que ele adquiriu ao passar a controlar o Estreito de Hormuz. Então, o presidente Trump está aí num impasse muito difícil de superar. E só para deixar claro, como você bem disse, Lorival, o ataque que a gente está vendo neste momento acontecendo não em Teherã, mas na cidade de Bandar Abbas, me corrija se eu falei errado o nome da cidade, não significa uma retomada dos ataques americanos ao Irã. Eles não têm condições legais, jurídicas de fazer isso, né? Então, por isso, e eles estão observando isso, porque eles sempre dizem, não, nós fomos atacados, por isso nós retalhamos. Então, uma ofensiva seria algo que o Congresso americano consideraria totalmente ilegal, né? O presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje que não será pressionado a fechar um acordo com o Irã e indicou que não se importa em encerrar o conflito antes das eleições de meio de mandato, que vão renovar parte do Congresso americano no mês de novembro. Nós vamos trazer a professora Priscila Caneparo, que tem pós-doutorado em Direito Internacional, sempre nos ajuda aqui com sua informação, com seu conhecimento. Professora, sempre um prazer recebê-la aqui na tela da CNN. No atual momento, quais são os obstáculos para este acordo sair? A gente até fez uma pilhéria aqui, né, de que quando Donald Trump falou o acordo está próximo, houve avanços, a gente parece que tem ouvido este filme, né, esse tipo de declaração com uma sequência de vezes. Mas quais são realmente, o que se pôde avançar e quais são ainda os obstáculos que impedem o anúncio em definitivo de um acordo? Bom, boa tarde, Yuri, boa tarde, Débora, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, os entraves para se chegar primeiro em uma negociação e depois em um acordo são basicamente todas as cartas colocadas na mesa em relação à postura iraniana. Por que eu digo isso? Porque o Irã apresentou, né, um framework, um projeto, por assim dizer, para a finalização de guerra, que prevê 3 pontos principais. O primeiro ponto prevê justamente um alívio das sanções e do bloqueio de recursos de ativos iranianos que estão bloqueados por sanções econômicas, que seria na casa de 24 bilhões de dólares. Segundo ponto seria justamente o controle e a vigilância do Estreito de Hormuz, com uma pequena parcela concedida, que já é, né, de fato, determinada para o Omã. E o terceiro ponto em relação ao programa nuclear iraniano. O que acontece? O Irã, ele fala que ele tem direito justamente a desenvolver tecnologia nuclear para fins pacíficos, ele concorda em bloquear o seu programa nuclear pelo prazo máximo de 5 anos, mas, em contrapartida, os Estados Unidos querem justamente que se encerre esse programa nuclear, inclusive para fins pacíficos. Só que a gente tem que
entender que, de fato, agora o Trump ele se encontra em uma encruzilhada. Por quê? Porque ele vê que não vai conseguir chegar naqueles termos que outrora era um objetivo central, que era justamente fazer a deposição do regime. O regime ele é muito capilarizado dentro do contexto iraniano, territorialmente e socialmente falando. Não é com a morte do líder supremo que ele iria conseguir a questão da alteração do regime, de uma posição mais favorável aos Estados Unidos. A gente precisa pensar que o Irã não é a Venezuela, o Irã é uma nação milenar que se faz a partir justamente de um regime muito capilarizado, muito bem estruturado dentro do seu território. Segundo ponto, o Trump também não vai conseguir acabar com o programa nuclear iraniano. A gente precisa pensar que o Irã, de fato, possui direito de desenvolver um programa nuclear para fins pacíficos. O Irã ele é parte integrante do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que inclusive pontua que o direito de um Estado ter capacidade nuclear para fins energéticos é o direito humano, é o direito ao desenvolvimento. E o terceiro ponto em relação ao Estreito de Hormuz, né, que a gente sabe que na prática e também na teoria, o Estreito de Hormuz possui, né, por assim dizer, uma soberania iraniana dentro das mais diversos pontos, muito mais do que a soberania de Oman, fazendo esse controle. Então, o que o Trump está querendo é justamente buscar algo que fale que ele conseguiu alguma coisa em relação a essa incursão militar dentro do território iraniano, às margens do território iraniano, para justificar todo esse gasto. E se a gente for observar, Yuri, como muito bem você pontuou, esse vai e volta do Trump parece também que é para agradar o cenário econômico dos Estados Unidos. Porque vem chegando o final de semana, ele fala justamente que está o acordo quase saindo. Só que ao longo da semana ele vai dando, né, alguns pontos e algumas indicações que de fato não tem acordo nenhum. O que eu observo nesse momento é justamente o Trump tentando dar uma saída honrosa para os Estados Unidos, daquela regionalidade, para justificar todo esse gasto que ele teve nessa incursão, que vai completar daqui a pouco 100 dias no território iraniano, mas que de fato ele não sabe muito bem como sair, porque ele não consegue firmar um acordo com o Irã melhor do que aquele que o Barack Obama teria firmado, né, tinha firmado de fato em 2015 e o próprio Trump saiu em 2018. Boa tarde, professora. Débora falando contigo. E, olha, em novembro vai acontecer as eleições de meio de mandato, né? É uma eleição muito importante para Donald Trump. Você acha que isso pode pressioná-lo a fechar um acordo com o Irã, mesmo que não seja aquele acordo dos sonhos dos Estados Unidos? Débora, com certeza esse impacto, né, ainda que da previsibilidade em relação às midterms nos Estados Unidos, às eleições de meio do mandato, vai pressionar o Donald Trump para dar alguma saída honrosa para essa guerra. Eu não acredito que vá pressioná-lo a firmar um tratado, porque a gente sabe muito bem que, para além da questão da deposição do regime, para além das questões geoestratégicas dos Estados Unidos no Oriente Médio, existe um fator aí de ego do Donald Trump, que ele quer firmar, ele quer cunhar seu nome na história a partir de uma conquista no cenário político externo norte-americano que ninguém jamais outrora conseguiu. Então, qual que é o ponto aqui em relação ao Irã? Nenhum outro presidente fez uma incursão dentro do Irã, porque sabiam desses riscos, obviamente, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, ele quer conseguir um acordo melhor que o Donald, que era, enfim, do Barack Obama lá de 2015. Então, eu acho muito difícil que o Donald Trump venha se curvar sem conseguir cunhar seu nome na história a partir dessa perspectiva do que está acontecendo no Oriente Médio. E aí eu puxo mais um gancho, Débora, que é importante a gente falar. O Trump, nesses últimos dias, ele fez um tweet na sua rede social falando que os estados do Golfo Pérsico, os estados do Oriente Médio, eles estavam obrigados a ingressarem nos acordos de Abraão, que é justamente o reconhecimento do Estado israelense e as relações, estabelecimento de relações diplomáticas com Israel. A gente sabe que esses acordos de Abraão foram firmados anteriormente no mandato do Trump, na era Trump 1, mas que de fato agora não tem nem clima por conta do que aconteceu na faixa de Gaza para que aqueles estados que fizeram parte desses acordos de Abraão vejam seu cumprimento. Foram congelados esses acordos. Então,
Então, o que o Trump está fazendo é desviar a atenção justamente para falar: olha, eu não consegui depor o regime iraniano, mas em contrapartida eu consegui o reconhecimento do Estado de Israel pelas nações do Golfo Arábico, pelas nações, né, do Golfo Pérsico, que compõem aquela regionalidade do Oriente Médio. É importante destacar 2 pontos. Primeiro ponto: os Estados Unidos não pode mandar um Estado ingressar em um tratado, né? Isso é impossível. E um segundo ponto, acho muito difícil, mais difícil do que conseguir um acordo com o Irã, que os países do Golfo Pérsico, nesse momento, ingressem nesses acordos de Abraão.